Uma elefanta com artrite e idosa é a vítima de abusos revoltantes nos bastidores de um circo. Acompanhe agora a história que correu o mundo essa semana. As cenas foram gravadas em um dos maiores circos da Inglaterra. De um lado, a elefanta Anne, um animal indefeso e doente. Do outro, o tratador. Com uma pá de ferro, o funcionário do circo espanca o animal. Nas patas, na cabeça, na barriga. Repare que Anne tem as patas acorrentadas. As imagens não estão em sequência. Foram gravadas em vários dias com uma câmera escondida por integrantes de uma ONG de defesa dos animais. O francês Helder Constantino é o diretor da ONG. Ele é filho de pai português e me explicou que as agressões contra a elefanta eram rotina no circo. Foram 49 golpes em 3 semanas de gravação. É isso. É muita coisa, né? Isso faz mais de 2 golpes por dia. Então quer dizer que é uma violência sistemática. São golpes fortes, né? São golpes muito fortes com coisas de ferro. Aos 57 anos, Anne é a mais velha elefanta da Inglaterra. Ela sofre de artrite severa nas patas traseiras. Nas imagens, vemos que essa é a parte do corpo mais agredida pelo tratador. Essa cena aqui, Helder, me chama muita atenção. Logo depois do golpe, ela começa a cambalear. Acho que tamanha a dor que ela está sentindo, ela tenta achar uma posição, ela muda de pata. Sim, imagina, para um animal que toda a vida, na natureza, os elefantes estão sempre andando. Então, ficar acorrentando assim, você pode ver que ela está muito nervosa agora. Ela precisa de andar, ela quer andar, mas não pode. A elefanta nasceu livre, mas foi capturada ainda bebê na selva indiana. Anne passou a vida dividida entre a jaula e o picadeiro do circo, que fica a 360 quilômetros de Londres. A proprietária disse que não sabia da agressão e que o tratador é um funcionário que trabalhou lá por apenas 6 meses e fugiu logo depois da denúncia. Agora ela diz que instalou um sistema de monitoramento de vídeo para vigiar os tratadores. Quando apanhamos os circos agredindo os animais, eles falam que eles não sabiam, que foi um acidente. A desculpa é sempre a mesma. É sempre a mesma. Desde que a crueldade contra Anne foi divulgada, os protestos são diários em frente ao circo. Este ativista diz que passa o dia no local para lembrar ao público que diversos animais são escravizados em espetáculos circenses. Animals kept in the trailers in the dark. As manifestações parecem fazer efeito. O interesse do público pelo espetáculo caiu a quase 0. 2 minutos para começar o show e olha só, a bancada vazia, desde a denúncia tá assim. O circo não permitiu que nossa equipe gravasse a apresentação. Por trás do picadeiro, a câmera da ONG revelou que Anne não foi o único animal a sofrer com a crueldade dos tratadores. Em uma das imagens, no fundo, vemos um tratador dar um chute em um pônei. A agressão nesse momento é contra um camelo logo ali ao fundo. Ou seja, não era só a Anne vítima do agressor. O camelo reage. E na sequência a gente vê agora a agressão contra um cavalo aqui atrás. E nesse momento é um outro tratador, não é o mesmo que agredia a Anne. Nos últimos anos, a ONG flagrou maus-tratos contra animais de 3 circos da Inglaterra. Nas imagens, elefantes apanham com vassouras e pedaços de pau. Este outro é ferido na pata com uma espécie de gancho. O tratador ainda espanca o animal diversas vezes. Aqui, um tratador tenta atacar um tigre com um pedaço de madeira.
Nesta outra cena, camelos são agredidos. O circo em que Anne foi maltratada está sendo investigado pela polícia. Os donos estão sujeitos a uma multa equivalente a R$70 mil. Se condenados, o tratador e os proprietários podem ser presos por 1 ano. Nas outras imagens que você viu na reportagem, os tratadores foram presos ou despedidos. Um dos circos fechou. Não existe uma lei nacional inglesa para impedir que circos tenham animais. É cada cidade que decide. No Brasil, a discussão começou depois que leões que estavam há vários dias sem comer atacaram um menino. José Miguel, de 6 anos, foi morto pelos leões de um circo em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A história aconteceu 11 anos atrás. 5 leões estavam em jaulas perto do picadeiro. Depois de tirar fotos na frente dos animais, o menino foi agarrado e arrastado para dentro da jaula por um deles. A polícia tentou resgatar a criança, mas era tarde. 4 animais foram abatidos a tiros. Uma autópsia confirmou que os leões que mataram José estavam há 3 dias sem alimentação. Para um leão pular numa roda de fogo ou para um elefante sentar num banquinho. Como que você consegue essas coisas? Na verdade, a prática utilizada pelo circense é violência, subjugação, privação de alimentos. Então, quem conhece na íntegra, por trás das cortinas, a atividade circense, sabe que ela é totalmente incompatível com os animais, sabe que ela é cruel. 11 anos depois, a justiça condenou os proprietários do circo a pagar uma indenização de R$275 mil à família de José. E o circo fechou. Alguns estados brasileiros proíbem animais em circos. Um projeto de lei que tramita no Senado tem como objetivo estender a regra para todo o país. Depois que esse projeto de lei se tornar uma realidade, se tornar lei nacional, os circos ainda têm um período de 8 anos, que é um período comprido, mas de 8 anos para se readaptarem da atividade com para sem animais. Depois da denúncia de tortura, o circo inglês decidiu doar Anne a um parque de animais no interior da Inglaterra. São 90 quilômetros quadrados de mata nativa. Um ambiente que Anne não vê desde as selvas da Índia, onde viveu 50 anos atrás. O parque funciona no esquema de safari, por isso toda visita é feita de carro. Hoje o Ian vai ser nosso guia aqui durante o trajeto. Let's go! 850 animais vivem aqui. Girafas, tigres e macacos estão livres das jaulas. O público pode chegar pertinho e apreciar o que os bichos têm de melhor. A gente está se aproximando já, olha só, da casa da Anne. A gente já consegue ver ela ali fora. Está se alimentando, dia de sol, sendo assistida pela equipe de veterinários. Os 2 tratadores estão logo ali, no canto. Nessa fase de adaptação, ela é vigiada 24 horas. A adaptação de Anne à liberdade acontece nessa área aberta do zoológico. Ela fica aqui 3 horas por dia. O tempo todo que a Anne está aqui, ela está brincando com a areia, andando para um lado, para o outro. E os tratadores dizem que parece que ela quer aproveitar ao máximo a liberdade que ela teve depois de 50 anos em cativeiro, boa parte dele sob tortura. O público não pode chegar perto. O diretor do zoológico diz que a elefanta já foi exposta demais e que a prioridade é evitar qualquer tipo de estresse para ela. O parque ainda não sabe se esta vai ser a casa definitiva da Anne. Tudo vai depender de como ela vai se comportar durante a fase de adaptação. Mas uma coisa é certa, essas imagens ficaram para trás.